Olá pessoal, beleza? Pablo Chau aqui do projeto Música com Simplicidade, professor de música aqui da cidade de Itabuna, Bahia. E neste vídeo eu vou te ensinar sobre oitavas, a aplicação de oitavas na escala musical, ou pode ser também na questão vocal, né? Porque a melodia da música você usa quando você está cantando qualquer música, certo? Então, usando como exemplo ainda, que eu falei no vídeo passado, no último vídeo, eu falei sobre a música Sinônimos de Zé Ramalho, fazendo a aplicação no tom de Ré maior e no tom de Dó maior. No caso, eu falei sobre a modulação, né, que é o processo de mudança de tom. No caso, mudando do tom de Dó maior para o tom de Ré maior. E agora eu vou falar sobre oitavas, né? Você pensa na melodia da música, certo? Que ela está dentro de uma sequência de 8 notas, por exemplo, de Dó a Dó, Dó, Ré, Mi, por exemplo. Iniciando aqui a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, se eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu tenho uma sequência de 8 notas, isso é chamado de oitava, que vai de uma região mais grave, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, até uma região mais aguda. Então eu tenho aqui Dó, Dó. É uma referência, você tem uma referência da nota, por exemplo, Dó, Dó, e depois outro Dó, 8 notas depois, que significa uma sequência de 8 notas, ou melhor dizendo, é um intervalo. Então você tem um intervalo de 8 notas, isso é chamado de oitava. E nessa sequência de oitavas, a gente pode construir solos, né? Ou, por exemplo, na própria música mesmo, se eu estou tocando uma música em Dó maior, por exemplo, aqui, ó, em Dó maior, no tom de Dó maior, aí eu vou basicamente aqui usar a escala de Dó maior. Nessa oitava, por exemplo, né, aqui eu estou usando como exemplo essa oitava, essa sequência aqui de 8 notas, onde eu posso ter solos aqui dentro, por exemplo, então aqui eu posso fazer solo dentro dessa sequência de 8 notas. E quando eu pego essa sequência e jogo para cima, no caso, eu pego essa sequência e caminho para outra sequência numa região mais aguda ainda. Então eu vou para uma segunda oitava. Por exemplo, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então eu vou caminhando lá para uma segunda oitava. Então essa segunda oitava é uma região mais aguda, chamada de segunda oitava acima. Por exemplo, eu tenho aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E vou continuar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Para uma região mais aguda. Isso tem um reflexo vocal, né? Significa o quê? Que eu posso caminhar dentro da sequência das notas até determinado ponto que a minha voz consegue alcançar. Por exemplo, aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então veja que a partir de um determinado momento, dependendo do seu tipo de voz, você não vai conseguir continuar cantando essa nota por causa do tipo de voz específico e da região que você consegue alcançar. No meu caso aqui, eu consigo alcançar até aqui com muita dificuldade, porque eu tenho uma voz mais grave, um barítono com tendência nos baixos. Então aqui eu tenho um limite, né? Então a voz ela tem um limite. Você tem a região grave específica da sua voz, que ela tem um limite até determinado ponto do grave. E tem o limite do agudo também, conforme o tipo de voz, seja o baixo, seja o barítono ou seja o tenor, por exemplo, para vozes masculinas, ou contralto, que é a voz feminina mais grave, e o soprano, que é a voz feminina aguda. Então, todas as vozes têm um limite. Isso é equivalente ao instrumento musical que a gente está utilizando aqui, o violão, certo?
Então, falando numa segunda oitava aqui, ó, numa região mais aguda, as notas se repetem numa região uma oitava acima. Então aqui, primeira oitava, continuando, uma oitava mais aguda. Então, isso que quer dizer oitava acima. Então eu repito a mesma sequência, a mesma sequência. Por exemplo, na escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí eu continuo caminhando, fazendo a mesma coisa. Agora numa região uma oitava acima da referência inicial, ok? Então é assim que funciona as oitavas, beleza? Se eu for transferir para outro tom, eu vou usar como exemplo, no caso aqui, eu transferindo para outro tom. A música, continuar ainda com a música Sinônimos de Zé Ramalho, usando o refrão, certo? Vamos ver aqui como é que fica, ó. Eu tocando em Dó maior, ficaria assim, ó. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar. Então aqui eu posso cantar essa música em qualquer tom, mas no caso aqui eu vou fazer uma transferência aqui para o tom de Lá maior para ficar mais grave para mim, para você ver uma região bem grave dessa música, que por enquanto aqui só vou fazer a transferência de tom. Primeiro eu estou aqui no tom de Dó maior, usando esse Dó maior para você ver a referência aqui, ó, inicial aqui, por exemplo, estou tocando a música em Dó maior, aqui eu vou descer meio tom, descer mais meio tom, descer mais meio tom. Então significa o que, ó? Dó, Si, certo? Meio tom, depois vem o Lá, certo? Desci um tom e meio, aqui ó, Dó para Si meio tom, Si para Lá um tom, somando um tom e meio abaixo do Dó. Então aqui eu desci um tom e meio, vou tocar a música agora no tom de Lá maior, fazendo a transferência. Claro que aqui está de acordo com o campo harmônico, certo? Então se você quer entender isso bastante, ver como é que funciona, você tem que saber o campo harmônico, para você visualizar e não ficar só de ouvido. Tem como você fazer isso aqui só de ouvido também, só memorizando o som, sem saber nada de teoria musical. Mas o ideal é que você aprenda isso com a teoria musical, porque vai fazer sentido para você a questão teórica e a prática, né? Com a percepção musical e os sons de ouvido também, beleza? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tô tocando em Dó maior, vou fazer com pestana aqui para você ver como é que fica, ó. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar. Agora vou descer um tom e meio, ó. Vai ficar mais grave para a voz. Existe o que aqui? Existe um reflexo direto na voz. Então, o instrumento está sempre conectado com a voz. Se você está no tom de Dó maior aqui, ó. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Aqui tá bom para quem canta grave, né? Para quem canta grave. Quem canta agudo aqui vai ter que ver, né? Quem tem a voz feminina no caso, aí teria que cantar bem agudo aqui para ficar bom para cantar, uma oitava acima, por exemplo, ó. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Aqui ficaria bem agudo, né? No caso, para mim já não daria para cantar aqui numa região mais aguda, aqui uma voz feminina, para ir lá para cima no agudo, né? Vamos dizer, considerar aqui uma oitava acima dessa minha voz, para ficar mais tranquilo para cantar. Então tem essa questão aí. Nem sempre vai ficar bom para você cantar em qualquer tom. Para mim aqui tá bom no grave, porque eu sou barítono baixo, certo? Se for um tenor aqui, vai ter que elevar o tom, vai ter que tocar em sol maior, alguma coisa assim para conseguir cantar com mais facilidade e na região certa da sua voz, certo? Aí no caso aqui eu vou fazer isso aqui, ó, proposital para que você entenda a oitava. Então eu vou jogar aqui um tom e meio abaixo, agora eu vou cantar, veja o que vai acontecer com a voz. A voz aqui vai ficar mais grave, certo? Só que não é mais grave de baixar a oitava, não. No caso aqui é mais grave baixando o tom primeiro, certo? Ó.
O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar. Veja aqui, ficou bem grave para a voz. Agora já caminhei aqui para uma região mais grave. Veja o que acontece quando a gente baixa um tom e meio. Como essa referência aqui inicial, que eu estava em dó maior, né? Desci um tom e meio, fui para o tom de lá maior. Então aqui está bem mais grave para a voz. No tom e meio abaixo, e veja como ficou. Então aqui para quem tem a classificação vocal chamada baixo ou barítono com tendência nos baixos, acontece o quê? Fica bom para cantar nesses graves aqui, certo? Aí no caso, com referência a esse lá maior aqui, ó, veja aqui, ó que interessante, ó, cantando dessa maneira que eu cantei agora, veja que fica bem grave. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Aí, por exemplo, aqui, se alguém for cantar comigo e tiver a voz mais aguda, eu posso falar assim, cante uma oitava acima, para ficar melhor para você cantar, e você cantaria assim, ó. Você cantaria assim, ó. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar. Veja aqui, para quem canta numa região mais aguda, aí eu falo assim, cante uma oitava acima. Aqui você pode ver a relação de oitavas nesse tom como referência. Por quê? Acontece o que aqui? Aqui, para quem canta grave, bem grave, fica bom para cantar. Em relação a quem canta mais agudo, vai cantar uma oitava acima. Um tenor, por exemplo, uma voz feminina contralto, por exemplo, né? Pode encontrar facilidade em cantar aqui uma oitava acima desse grave que eu cantei. No grave, o amor é feito de paixões e quando perde a razão. Cantando uma oitava acima, que é aquela mesma ideia que eu falei quando eu estava explicando de oitava inicialmente, eu falei que você transfere a sequência da escala. No caso aqui, você está transferindo a sequência da melodia dentro da escala, que é a mesma coisa na verdade, né? Porque você aplica melodias conforme a escala e está acontecendo isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, eu estou aqui, ó, em relação ao tom de Lá maior, Lá. Eu estou, por exemplo, cantando aqui, ó. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Nessa escala aqui, ó. Aí eu faço o quê? Aqui eu transfiro uma oitava acima, vai ficar assim, vai ficar com uma oitava acima dessa primeira aqui, ó. A primeira é essa aqui, ó. Lá, si, dó, ré, mi, certo? Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Então aqui eu tô com uma oitava acima, a escala de Lá uma oitava acima. Então aqui eu fiz o quê? É isso que eu fiz na verdade. Eu peguei essa região grave que eu fiz aqui, ó. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Só que aqui eu fiz o solo, né? No caso, o solo vocal, que é a melodia aplicando aqui, né? No grave. Aí depois eu vou agora transferir o vocal uma oitava acima, a harmonia permanece. No caso, a harmonia, ela é fixa. Ela não precisa, nesse caso aqui, transferir uma oitava acima, não. É a melodia, a voz que vai ser transferida para uma oitava acima, nesse caso, certo? Aqui eu peguei um caso para falar de oitavas, certo? Beleza? É isso aí. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. E se você tiver interesse por aula de violão, só é me chamar no WhatsApp, vou deixar aqui abaixo também, ou me chamar no Instagram. O meu Instagram é @PabloChau_, certo? Vou deixar aqui abaixo também, você digita aí que você localiza facilmente. E o meu telefone, pode chamar no WhatsApp, código 73 de Itabuna, Bahia, código 73 99956 3951, certo? Valeu aí, até mais, tchau.